Podemos ler, sim ou não? Sim. Êxodo 12, versículo 37 diz assim, ó: assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Feche seus olhos só mais uma vez. Deus querido, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos pela exposição da Tua palavra, Senhor. Porque, Deus, nós temos a possibilidade, Pai, de estarmos num país onde nós podemos ouvir, podemos, Pai, contemplar, podemos ler a Tua palavra. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante de Ti cada vida aqui estabelecida, Pai. Que o Senhor possa passar em revista, sondando os corações, fazendo, Pai, com que cada um aqui, Pai, venha receber da Tua palavra. Pai querido, desde já nós repreendemos todo ladrão da palavra, Pai, e declaramos que só o Senhor é Deus nesse lugar. Pai querido, que Teu Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas para louvor da Tua glória, Senhor. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Aqui a igreja Nova Vida do Catete, ela é uma igreja que ela está firmada no pentecostalismo. E além dessa característica de crer nos dons do Espírito Santo, ela também é conhecida por muitas e muitas décadas por ser uma igreja pegajosa. Por que uma igreja pegajosa? Porque aqui você catuca o seu irmão, você olha para ele, você fala com ele, você sacode ele. Então, querido, não adianta muito aquele negócio de eu vou para a igreja e não quero que ninguém... Não tem aqui isso não, hein? Aqui, ali do outro lado, tem a igreja do Zacarias, que é o lugar que eu frequentei durante muitos anos. Lá é um silêncio danado. Lá a gente entra, fica aquela coisa, aquele cheiro de madeira. Aqui é um pouco diferente. De vez em quando você vai ter que tocar nesse cidadão que está aí do seu lado, porque aqui, como dizia antigamente, na época do diácono Alexandre, é uma igreja pegajosa, queridos. E por conta disso, nós temos uma característica. Eu, por exemplo, quando eu entrei na igreja, eu não gostava muito desse negócio de falar para o seu irmão algumas coisas, não. Fala com o seu irmão, catuca no teu irmão, olha para o teu irmão, fala, eu não gosto do meu irmão, por que eu tenho que ficar olhando para esse cidadão que está do meu lado? Eu não quero. Mas, queridos, todo o trabalho do que o Espírito Santo tem na minha e na sua vida é de mudarmos a nossa natureza, porque, primeiramente, não é bom que o homem fique sozinho. E isso não é só no quesito do casamento, não. É na questão das amizades, é na questão de você ter aquela koinonia, comunhão com as pessoas. Então, naturalmente, quando nós começamos a servir ao Cristo a quem nós servimos, eu posso ouvir um glória por conta disso, porque você é servo de Jesus Cristo, algumas mudanças começam a acontecer nas nossas vidas. E aí, quando a gente fala a palavra mudança, não é todo mundo que gosta. Tem uns até que gostam de mudança, ficam animados quando tem que mudar de um lugar para o outro. Existem funcionários que se oferecem para a chefia, por exemplo, para viajar, para ir para outros estados, porque gostam de mudança. Já tem outros funcionários que, quando o chefe pergunta se tem alguém interessado em se mudar para São Paulo, para um novo setor, escorrega na cadeira e se esconde, porque não desejam mudanças para a sua vida. Entenda bem que dentro desse quesito da mudança, existem pessoas que gostam muito de mudar de casa e que, quando um contrato termina, faz questão de buscar outro apartamento para mudar os ares, enquanto tem outros que, se deixar, mora 40, 50 anos no mesmo lugar. Eu não sei qual é o seu perfil, não sei se você gosta de mudanças ou se você é daquele que, se deixar, você come sempre no mesmo restaurante, no mesmo lugar, o mesmo prato de arroz, feijão. Eu sou desse. Que se deixar, eu como no mesmo restaurante, no mesmo lugar, o mesmo prato. E se bobear, o prato que eu como no restaurante é o mesmo que eu como em casa. Aí minha mãe, mas por que a gente saiu de casa para comer se você vai comer na rua? Eu falei, porque eu gosto. Oxe. Roupa eu compro no mesmo lugar.
É tudo igual, queridos. E nesse quesito, nessa esfera, não existe certo e não existe errado. Se você gosta de se mudar, se você acha uma maravilha, um dia morar na Glória, no mês seguinte morar em Belford Roxo, na outra semana estar morando em São Paulo, glória a Deus pela sua vida. Mas se você é daquele mais pacato que se deixar você fica morando naquela vaga de carro, tudo bem também. Faz parte da sua natureza e daquilo que você tem como modus operandi de viver a vida. Contudo, tem certos momentos na vida que não tem jeito. Se você gosta, você vai dizer amém. Se você não gosta, você vai dizer misericórdia. Mas mudanças acontecem. E ponto. Tem certos momentos na nossa vida que mudanças têm que acontecer. Tem um pessoal, por exemplo, como eu disse aqui anteriormente, que fez prova do vestibular. Teve um pessoal que passou. Tem um pessoal que está estudando. Mas vai chegar uma hora que, por bem ou por mal, a sua mãe vai falar, o seu pai vai falar: e aí, filhão, tudo bem? Aí você vai falar: tudo bem. E aí, filhão? Tá tudo bem? Não, pai, tá tudo bem. Ô, filhão, 40 anos, né? E aí, filhão, tá tudo bem? Porque, queridos, é a hora da mudança. Querendo ou não, você vai ter que sair de casa. Com silêncio. Porque uma metade é de pai, outra metade é de adolescente. Ninguém quer se comprometer. Mas isso é o ciclo da vida, queridos. Chega uma hora que a mudança ocorre. Chega uma hora que a mudança, ela vem na sua vida e não tem muito para onde correr. E aí eu quero que você imagine junto comigo esse texto que nós lemos, porque ele retrata a libertação do povo hebreu da opressão do Egito. O povo que servia ao Deus Todo-Poderoso estava ali escravizado na terra do Egito. E aí, num determinado momento, aquele povo recebe uma notícia. Que notícia é essa? Alguém grita para aquele povo escravizado: olha, arrumem as suas coisas, pois nós vamos embora. Pode começar a fazer as malas, porque é tempo de mudança. Natural que nós pensemos que um povo que estava escravizado começou a celebrar por conta daquela situação. Mas eu posso garantir para você que, mediante aquela situação onde eles estavam, dentro do Egito, o ato de serem libertos, de terem que deixar a estrutura que tinha estabelecido dentro daquele povo, não foi uma coisa que agradou a todo mundo, queridos. Aquela mudança era uma mudança positiva para aquele povo, mas no momento que chegou a notícia: olha, nós vamos mudar desse lugar, não foram todos que se agradaram. Queridos, deixa eu te contar uma coisa. Nem sempre uma notícia abençoadora, que é fonte de bênção para você, é fonte de bênção para aqueles que te cercam. Mas a mudança para o povo hebreu naquele instante não era uma questão de escolha, era uma questão de acontecimento. O que Deus estava falando para aquele povo era que, olha, gostando ou não, a situação vai mudar. E aí, queridos, dá essa notícia aí para o seu irmão. Fala: meu irmão, gostando ou não, a situação vai mudar. Não é porque eu quero ou porque eu não quero. Não é porque eu desejo ou porque eu não desejo. Mas, além de tudo, a situação precisa mudar. Tem certas situações, queridos, que você sabe que tem que mudar na sua vida. Tem certas situações que você olha e você sabe que você precisa reorganizar, que você precisa mover, que você precisa mudar, mas você está sempre deixando aquilo para amanhã. Você está sempre pegando aquela situação que você sabe que você tem que mudar e você vai falando assim: não, amanhã. Sabe aquela... Aí eu tenho que falar. Aquela dieta que você fala: não, ano que vem, 1º de janeiro eu começo a fazer a dieta. Aí já vamos chegar em abril, querido.
e você está empurrando com a barriga mesmo a dieta. Queridos, tem que mudar, queridos. É preciso mudar. É momento de mudar. Nesse texto aqui, quando o povo estava sendo liberto, Deus já tinha sinalizado para Faraó que estava aprisionando o povo de inúmeras maneiras. Deus dizia incessantemente para Faraó: liberta o meu povo. Liberta o meu povo aí, Faraó. Essa situação do meu povo precisa mudar, então liberta o meu povo. E aquele que era responsável se fazia de rogado. E a palavra de Deus diz que Deus, o próprio Deus, ia endurecendo o coração de Faraó a cada sinal. Deus foi dando sinais. Deus deu um sinal para Faraó: liberta meu povo, e Faraó não libertava. 2 sinais: liberta o meu povo, e Faraó. 10 sinais foram precisos para que Faraó liberasse aquele povo. O que Deus está falando para mim e para você é que Deus está quase que descendo do céu para falar para você, para te sacudir e falar: quando é que você vai mudar essa situação que você sabe que tem que mudar e está procrastinando, queridos. Faraó, apesar de Deus endurecer o coração dele, Deus foi dando sinais e demonstrando, sinalizando, fazendo que fosse esperneando, gritando, dando sinais como pragas, mortes, assim como Deus tem feito na sua vida. Deus tem dado sinais que você tem que mudar essa situação. E você está deixando para lá. Queridos, tem vezes que a gente precisa mudar de casa, porque o condomínio está caro. Estou dando um exemplo aqui para que você possa entender o que eu estou falando. Aí você corta a TV a cabo, aí você corta o plano de saúde, aí você corta os braços, corta o pulso, vai cortando. É Deus do céu falando para você: meu irmão, muda de casa. Eu me lembro, na época que nós mudamos do 80, ali onde nós ficávamos, para cá, os 54, um determinado irmão chegou para mim e perguntou na época: a gente vai mudar de lugar na igreja? Eu falei: vamos mudar sim. Ela perguntou: você já perguntou se essa é a vontade de Deus? Eu falei: minha irmã, não tem dinheiro para pagar a conta de luz, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para pagar funcionário, não tem dinheiro para pagar a manutenção. Se Deus não está bradando, falando que a gente tem que mudar, eu não sei o que Deus está fazendo. Se Deus já não deu todos os sinais que eu tenho que mudar, Deus vai ter que descer do céu e arrancar a chave da minha mão. Porque já está sinalizado aqui, não precisa de oração. Deus já deu o sinal que a situação tem que mudar. De vez em quando, queridos, nós estamos passando por problemas, por situações de, eu tenho que falar da saúde novamente, que a gente vai parar no pronto-socorro com pressão alta, que a gente vai parar no pronto-socorro com palpitação, que a gente vai parar no pronto-socorro com uma série de problemas. E aí, queridos, já está mais do que sinalizado que é chegado o momento de você mudar os seus hábitos, porque Deus já está sinalizando que a coisa não está sendo boa. De vez em quando, eu não sei o que nós esperamos, e quando eu digo nós, eu me incluo nisso tudo também. Parece que nós esperamos Deus descer do céu com uma trombeta, aparecer um homem vestido de branco para falar o que você tem que fazer. Enquanto, queridos, olhe para cá e deixa eu te falar, tudo já está falando o que você tem que fazer na sua vida. E você fica dizendo: não, Deus tem que falar comigo. Deus já está falando, querido. Amém. A gente, quando mora numa casa que o interruptor para de funcionar, a privada escangalha, aí a parede cai, a pintura está ruim, que o dono da casa não quer, queridos, é tempo de procurar outro apartamento, porque esse não está bom. De vez em quando a gente fica espiritualizando muito as coisas, enquanto está tudo exposto já na mesa. Já está tudo às claras de que não vai dar certo. As sinalizações de Deus para mim e para a sua vida já foram dadas, de que a situação precisa mudar e que já passou da hora, queridos. De vez em quando a gente olha para certas situações dentro da nossa casa, que a gente vê um filho com companhias que são duvidosas, que a gente vê o nosso filho chegando em casa com um comportamento um pouco estranho, que
Queridos, é chegado o momento de repente você chamar esse filho para conversar e falar, olha, não tem nenhum bobo aqui. Porque pai e mãe sabe o que está acontecendo. Mas de vez em quando se faz de bobo para poder viver. Sabe que o filho está meio esquisito, está precisando de uma conversa azeitada, mas fica empurrando com a barriga. Tem horas que a gente recebe quando a gente é demitido, a gente recebe uma indenização do trabalho e a gente guarda aquele dinheiro como um fundo de reserva para o tempo que a gente está desempregado e o dinheiro vai acabando, o dinheiro vai acabando, o dinheiro vai acabando. E aí você fica, meu Deus do céu, eu não consigo arrumar emprego na minha área, eu não consigo fazer as coisas que eu estou acostumado. Isso aí, queridos, é sinal da parte de Deus que está na hora de você se reinventar. Está na hora de você, ao invés de trabalhar em escritório, começar a trabalhar em loja. E você, de repente, começar a vender bolo na rua. Eu não sei o que é para fazer, mas, queridos, o que Deus está gritando mais uma vez na sua vida é que já passou da hora das coisas mudarem. Porque Deus já falou, Deus já disse, Deus já demonstrou, já está tudo exposto na mesa. E tem que mudar, querendo ou não. Estão me olhando com uma cara de assustado, né? Mas, queridos, não tem jeito. Chega uma hora que tem que mudar. O plano de Deus para aquele povo não era mais ficar no Egito, era sair de lá. E aí, você leu junto comigo, a palavra nos garante que partiram para o deserto naquele momento. O homem, o líder, Moisés, chegou para o povo de Deus e falou, olha, vamos embora, que é tempo de irmos para a nossa promessa. E aí, alguns deram glória, outros deram aleluia, alguns não acreditaram muito bem, e no dia seguinte eles partiram. Partiram para onde? Para o deserto. Oh, não estou entendendo. Moço, você falou lá para a gente, vamos sair do Egito e ir para a terra prometida. Mas sabe o que eu estou vendo? Deserto. E não sou só eu que estou vendo, não. Tem eu e mais 600 mil homens andando no deserto. E aí, numa matemática simples, são 600 mil homens. Tinham homens que eram casados. Tinham homens que eram solteiros. Tinham homens que eram casados e tinham um filho. Tinham homens que eram casados e tinham 2 filhos. Tinham homens que tinham 2 famílias, não, nesse caso não. Eram só... Queridos, faz uma conta rápida. Se eram 600 mil homens, no mínimo, a gente tinha o quê? 1 milhão de pessoas andando no deserto? No mínimo, eu só estou falando por baixo. 1 milhão de pessoas andando no deserto. Todo mundo no deserto. O Guinho no deserto, o Zezinho no deserto, o Luizinho no deserto. Todo mundo no deserto, porque o deserto era para todo mundo. Não fez escolha, não fez acepção de pessoa. Foi todo mundo para o deserto. Imagina 1 milhão de homens, 1 milhão de homens no deserto. Agora imagina 1 milhão de mulheres junto com esses homens no deserto falando, eu te avisei. Eu falei para você, que não era bem assim que ele falou, olha só quando você me trouxe, olha essa situação, e agora como é que vai ser? Meu filho está chorando, faz alguma coisa, me ajuda com essa criança. E além do mais, a pé. Não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha Uber, não tinha um jegue, não tinha nada. Era todo mundo a pé. Eles andando no deserto, o Guinho reclamava da areia, o Zezinho reclamava do calor, o Luizinho reclamava do vento, e todo mundo no deserto. Todo mundo com problema, querido, no deserto. E quem parava do lado do outro e começava a contar dos seus problemas, sempre achava que o seu problema era pior do que aquele que estava ouvindo.
Se você parar para conversar com esse irmão que está do seu lado e começar a contar os seus problemas, e ele começar a contar os dele, fica aquela guerra de problema, que um parece que tem mais problema que o outro. Se eu deixasse você vir aqui, falar no microfone qual é o seu problema, você ia contar o seu e achar que o seu problema era pior do que o problema do irmãozinho que contou depois e antes do que você. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu já falei aqui no início. O seu problema é seu, querido. Assim como o meu problema é meu. E o meu problema é meu, o seu é seu. É assim que ele... porque qual o problema é seu? O seu não tem problema não. Seu problema é seu. Olha para esse irmão e fala, meu irmão, seu problema é seu. Pode ser até que meu problema seja você, mas seu problema é seu. Assim como o meu problema é meu. Mas o deserto é para todo mundo, querido. O deserto estava todo mundo no deserto. Mas a gente tem uma mania de olhar para o outro e achar que a vida do outro é melhor que a nossa. A gente olha ali, ó. Olha, estou vendo a diaconisa Célia, toda bem vestida lá. Ela não tem o mesmo problema que eu, não. Mas se a Célia começasse a contar os problemas dela, e eu começasse a contar os meus, porque eu tenho problema também. Mas quem de repente olha para mim, acha que eu não tenho. Tá arrumado, tá todo arrumado hoje, esse rapaz não tem problema não. Eu tenho problemas, querido. Alguns. Assim como eu creio que você também tem alguns. Mas no deserto que você está, eu também estou, querido. A palavra de Deus nos garante que Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos, a vida, o deserto, está aí para todo mundo. A partir do momento que você nasceu, começou. Agora, é para ser vivido, querido. O deserto não era uma opção para aquele povo. Assim como a vida a ser vivida não é uma opção para mim e para você. O deserto, ele existe. O deserto, ele está para ser vivido. O deserto era para todo mundo, querido. E os problemas que ali estavam, cada um tinha o seu. E eles estavam no deserto, caminhando e caminhando. Agora, imagine bem aquele povo no deserto. Imagine bem você caminhando naquele deserto. Alguém gritou, vamos embora, rumo à nossa promessa. Você arrumou sua mala e começou a caminhar no deserto. Lá pelo 20º dia, caminhando no deserto, seu telefone toca. Imagine que ele tocou. Ou te mandaram um zap. Aí, sua esposa, seu filho te ligou, você atendeu. Alô? Quem fala? Oi, pai, tudo bem? Tudo bem. Onde é que você está, pai? Você ia responder para ele o seguinte, estou no deserto. Vírgula. Você teria, mediante aquela pergunta que alguém te fez, 2 caminhos de resposta. Você poderia dizer, estou no deserto. Eu estou na prova. Ou você poderia responder, eu estou no deserto, no caminho para a promessa, querido. O deserto, ele poderia, mediante aquela situação que foi apresentada, ser encarado de 2 formas por aquele povo. Por aquela 1 milhão de pessoas que ali estavam cheio de problemas, igual você, tá? Porque a vida, ela é cheia de problemas. Eu não sei se alguém te avisou, tem um pessoal aqui que é bem novinho, coitados. Eu não sei se alguém avisou para você, mas a vida é cheia de problemas. E mediante esses problemas que vão se apresentar na sua vida, você tem 2 opções. Olhar para esse problema e se encarar na prova, olhar
para esse problema como sendo o início da solução para a sua vida. O deserto, naquele momento, ele poderia ser dito: meu Deus do céu, eu estou na prova. Ou a pessoa poderia olhar para aquele deserto e falar: eu estou no caminho do meu milagre, eu estou andando rumo à terra prometida, eu estou traçando o caminho que Deus falou para eu seguir para chegar na minha promessa. De vez em quando a gente recebe uma notícia: olha, tem um treco aí que nós vamos investigar. Aí você coração dispara aqui. O médico falou que tem que investigar. Você pode encarar aquela investigação de duas maneiras. Comecei a morrer aqui. Estou morrendo. Ou você pode olhar e falar: hoje começou a minha cura. Hoje eu comecei a traçar o caminho para que eu possa chegar na minha promessa. Você sai da cirurgia, você pode olhar para aquela situação e falar: olha, tem um dia que eu fui operado. Ou você pode olhar para aquela situação e falar: faltam 14 dias para eu ficar bom. Seu primeiro dia na aula de judô, na aula de karatê, você pode olhar e falar: hoje é o primeiro dia que eu apanho. Ou você pode olhar e falar: hoje começou a minha caminhada rumo à faixa preta. Hoje é o primeiro dia que eu estou cultivando a minha caminhada rumo à promessa que Deus me fez. Queridos, deixa eu te falar uma coisa: o deserto está aí para todo mundo. Agora, o jeito que você vai encarar o deserto vai determinar como essa história vai acabar. O jeito que você vai encarar esse deserto vai determinar aquilo que você vai conseguir alcançar com seus braços no final. Porque aquele povo, ele estava no deserto, ele poderia ir pelo deserto salmodiando, ele poderia ir cantando, celebrando que eles estavam trilhando o caminho para chegar na terra prometida. A partir do momento que eles colocaram o pé no deserto, a promessa de vitória começou a permear a vida deles. Mas eles, quando colocaram o pé no deserto, eles preferiram começar a reclamar daquilo que eles tinham no Egito. E aí você conhece a história melhor do que eu. Aquele povo que entrou no deserto e começou a reclamar, o que foi que aconteceu com todos eles? Só 3 responderam. Queridos, aquele povo que pisou no deserto começou a reclamar daquela situação. Todos morreram. Aí eu vou perguntar para você, vou te dar mais uma chance de você gabaritar essa prova. Aqui você conhece essa história melhor do que eu. Aquele povo que pisou no deserto e começou a reclamar, todos morreram, queridos. Eu tenho certeza que aquele povo, quando botou o pé no deserto, se começasse a cantar: caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou, eles com certeza mudariam aquele cenário, porque a promessa já estava transcorrendo na vida deles. Eu me lembro quando eu passei por uma determinada situação, que eu passei por uma cirurgia para poder voltar a jogar bola. No dia que eu saí da cirurgia, olha que eu estou pregando essa palavra principalmente para mim, porque eu não sou esse positivão aí, esse cara que tem a visão para frente, caminha. Quando eu saí da cirurgia, eu falei: agora só faltam 8 meses para eu voltar a jogar bola. E eu fui fazer a fisioterapia, era horrível. Mas na minha cabeça, a minha vontade era voltar a jogar bola. E foi naquilo que eu mirei para conseguir voltar. Essa situação que você está enfrentando, você tem 2 maneiras de enfrentá-la. Ou você vai enfrentar reclamando, se lamuriando disso que você está passando, ou você vai passar por ela dando glória a Deus e aleluia, porque é o caminho que você tem para alcançar o milagre que Deus tem reservado para a sua vida. Faculdade, queridos, é chato pra caramba, deixa eu te falar um negócio. Mas é o que vai determinar a sua carreira futura. Você pode ir para a faculdade todos os dias pensando assim: faltam agora só 5 anos para eu me formar doutora. Faltam agora 4 anos e 6 meses para eu me formar doutora. E dando glória porque você está semeando um futuro melhor para você. Ou você pode todo dia se levantar e falar: lá vou eu de novo.
Não sei o que eu estou fazendo lá naquela praia. Quer saber? Eu vou parar na Farane mesmo, vou ficar por lá, não vou nem até a faculdade. Já vou ficar pelo barzinho por ali mesmo. Queridos, o jeito que você encara a prova onde você está determina como você vai terminar. Imagine bem se aquele povo chegasse no deserto e resolvesse não caminhar, resolvesse não trilhar o caminho que Deus tinha dado para ele. Ficariam todos no deserto assim como eles ficaram. Imagine se aquele povo chegasse lá e ficasse reclamando. Todos ficariam no deserto como eles ficaram. Você não precisa imaginar, porque está descrito na palavra de Deus. Agora imagine você passando pela prova que você está passando, do jeito que ela se apresentou para você, e você reclamando todo dia dessa prova. Deus está te falando: olha, querido, não tem muito do que reclamar desse deserto não. Você tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque essa mudança, ela é inegociável e é tempo de você praticá-la, queridos. Não é mais tempo de você ficar postergando, não é mais tempo de você ficar empurrando para frente. Você no deserto no qual você está, você não tem muitas opções não, você só tem uma opção. Isso se você quiser sair vitorioso e não quiser morrer no deserto. Eu creio que você quer sair desse deserto. Posso ouvir um amém por conta disso? Se você quer sair desse deserto, é tempo de você mudar o jeito que você tem encarado esse deserto. Então, queridos, é tempo de, se seu telefone tocar agora, deixa eu te fazer a pergunta de novo. Você vai responder falando: eu estou passando pela prova ou eu estou andando rumo à terra prometida? Eu creio que você nessa noite, você vai responder que você está caminhando rumo à terra prometida, porque Deus tem promessas pela sua vida e na sua vida que Ele quer realizar, mas é necessário que você caminhe, ao invés de ficar parado e reclamando. Pode ser que esse tempo de desemprego pelo qual você está falando é o tempo que o céu está bradando para você: olha, é hora de mudar e começar um novo negócio. Eu me lembro de uma novela que teve na Rede Globo, e pastor, falar de novela é um pecado mortal, né? Mas eu lembro que tinha uma novela que passava na Rede Globo da Juliana Paz. Aquela novela marcou minha vida, rapaz. E eu não via a novela, hein? Eu só passava na sala e via vendo. Aí começou a novela com a Juliana Paz pobrinha. Fazendo bolo, você também via, né? Ela fazia bolo, você também via, não nega não. Ela começou a novela pobrinha. Aí ela olhou e falou: ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu só via a novela passando na sala, mas eu fui imaginando, vai, acho que eu estou entendendo essa novela. Ela falou: o que eu faço da minha vida? Era Maria da Paz o nome dela, não era? Era. Você via essa novela também, querido? Pode assumir seu pecado também, não tem problema não. Tá todo mundo no deserto aqui. Aí ela resolveu: vou começar, estou desempregada, estou ruim, estou caidinha, vou fazer bolo e vender na rua. Era isso a novela? Aí ela começou a fazer bolo na rua. Aí cresceu, virou uma fábrica, tomaram a fábrica. Aí começa aquelas coisas de novela, mas no final ela acabou rica e fazendo bolo, não foi? Agora imagina se a Maria da Paz ficasse em casa reclamando. Estava lá até hoje pobre a Juliana Paz, coitada. Mas ela olhou para aquela situação que estava na frente dela e resolveu fazer bolo. O negócio tomou um rumo que ela virou a dona do pedaço, olha lá, viu? Porque ela começou a fazer bolo para vender na rua, queridos. Quando a gente vê aí, no outro dia eu estava vendo uma situação aí, a família Materazzi, família Guinle, essas famílias aí. Rapaz, tu vê os caras, quem olha para os caras, eu falo: meu irmão, isso é maluco, rapaz. Como é que o cara vai começar a vender ferro no lugar onde ninguém compra ferro? Como é que o cara vai começar a vender banha de porco, rapaz? Banha de porco. Ele começou a vender banha de porco enlatado. Virou a família Materazzi, o cara dono de um quarteirão. Porque um dia ele pegou... Matarazzo? Vocês conhecem eles também? Todo mundo conhece? Pô, eu achei uma história, eu falo: não conheço esses homens. Todo mundo sabe quem é os caras, só eu não sabia. Meu Deus do céu, eu sei quem é Juliana Paz, não sei quem é Matarazzo, olha que vergonha. Aí, querido, porque ele deu uma de louco e resolveu, na situação que ele estava passando, ele falou: vou me reinventar, vou fazer bolo para vender na rua. Quem sabe, queridos, essa ideia que você teve para mudar a sua situação não é algo que... No outro dia eu contei a história aqui do Drauzio Varela.
Que ele teve um treco lá na vida dele, infartou. Aí ele falou, nunca mais eu fumo. E virou maratonista. Depois de coroa, hein? E não é coroa tipo eu não, que eu já sou coroa. É um coroa mesmo, coroão mesmo. Tipo 50 anos. Olha aí, o Ari ficou ofendido, mas é coroão, cara. Ele resolveu, não vou parar de fumar e vou virar maratonista. A vida do cara mudou, cara. Porque ele resolveu, dentro daquele deserto que ele estava passando, ele falou, isso aqui não é deserto não, é uma oportunidade que Deus está me dando de mudar. Essa situação que você está parado nesse reme-reme, é uma oportunidade de repente de você virar uma Maria da Paz da vida aí, começar fazendo um bolinho e ter várias lojas igual essa da vovó Alzira aí, que hoje está espalhada no Rio de Janeiro todo. Então olha para esse crente que está do seu lado e fala, crente, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque Deus está te dando uma oportunidade de mudar a sua história. Você vai encarar esse deserto como o quê? Um lugar de morte ou um lugar de nova oportunidade, queridos? Pode parecer uma ideia de maluco essa ideia que você está tendo. Ir para o deserto, mas é lá no deserto, é porque o deserto é o caminho do milagre. Parece que é deserto. O vale da palavra do ofertório parecia que era o vale, mas para o povo de Deus era um lugar de bênção. O deserto parece um lugar de sequidão, mas para o crente, para mim e para você, é o caminho que o milagre, de onde Deus tracejou para que você possa passar por ele. Então, queridos, comece a olhar para esse deserto com um olhar diferenciado. Comece a olhar por essa situação com um olhar diferenciado, porque esse deserto é o caminho que o milagre está sendo traçado na sua vida. E aí eu não sei se você está passando por um deserto na sua vida onde parece que as coisas não acontecem e que você está preso naquele deserto e que até o dia de hoje, você olhava para esse deserto como sendo uma prova. E hoje você chegou aqui e ouviu que esse deserto é uma oportunidade do milagre de Deus na sua vida. É o caminho para o milagre. Esse deserto é o que vai te levar para aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. E você, agora que você chegou aqui e ouviu isso, você falou assim, agora é que eu não estou entendendo nada daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se você já esteve numa duna, num deserto, num lugar que é só areia. Alguém chega para você e fala, olha, o caminho para Recife é por aqui, ó. Aí você fala, meu amigo, qual a diferença de por aqui para aqui? Porque para onde eu estou olhando é tudo deserto. Lá no Lençol Maranhense, a madame aqui falou. Para onde você olha, o cara fala assim, olha, a cidade é para lá. Aí você olha assim, mas meu irmão, para lá é igual para cá, que é para igual do lugar para onde eu vim, é tudo igual. Porque deserto é tudo igual. A diferença é aquele que te apontou o caminho e que falou, olha, a promessa está para lá. E você está andando na direção que ele está te apontando. A diferença é aquele que te instrui, é aquele que fala, é aquele que te dá o direcionamento. E de repente você não está entendendo nada. Mas Deus falou assim, ó, a promessa está para lá. Então é para você andar para lá e continuar caminhando. É para você continuar fazendo. Mas eu não estou entendendo nada. Não é para entender. É para levantar e caminhar e fazer aquilo que Deus está falando. Porque lá no final você vai contemplar a terra prometida. Porque a partir de hoje você entendeu que isso não é deserto, é caminho para o milagre, querido. E o caminho para o milagre você não entende muito bem. Só quem entende é quem está te apontando. E quem está te apontando é Deus, querido. E Deus está te falando, anda para lá, ó. Anda para lá, ó. Anda para lá e continua caminhando. Porque isso é o caminho do milagre, queridos. E o caminho do milagre não faz sentido nem para mim, nem para você. Só faz sentido para a bússola que te aponta, que é o próprio Senhor Jesus que tem te instruído. E aí, amados, para encerrarmos, ninguém disse que é fácil caminhar para o deserto. Lá no Lençol Maranhense, tu aluga aquele treco que o cara te carrega, o que? A duna? Duna não, é aquele jipe maluco. Vai pro meio das dunas,
Tu vai, pega um jipe, porque se você for caminhando, não é tão fácil assim. Mas nesse caminho que você está trilhando, queridos, não tem jipe não. É a pé, como disse a palavra de Deus. E caminhar a pé é difícil. Eu não sei quanto tempo tem que você está caminhando nesse deserto aí. Eu não sei quanto tempo tem que você está trilhando esse caminho do milagre, que de repente você pensa, Deus, eu entendi que é o caminho do milagre. Mas é grande, hein? Porque eu já estou caminhando, ó, e não chega nunca. E a bem da verdade é que de vez em quando a gente precisa do empurrãozinho do Espírito Santo para que a gente se coloque de pé e caminhe mais um pouco. Eu quero te convidar, você que precisa do empurrãozinho do Espírito Santo, para caminhar mais uma milha nesse deserto que você está passando, que está pesado, a se colocar de pé nessa noite aí no seu lugar, para que nós possamos orar e buscar a face do Deus a quem nós servimos, para que Ele possa nos dar um empurrãozinho, porque o caminho do milagre está grande. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom e que não nos deixa órfão, Pai. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para descortinar os nossos olhos, Pai, e demonstrar para nós que esse deserto pelo qual nós estamos passando não é deserto, Senhor, não é uma prova, Pai, é o caminho para o milagre, Senhor, é uma estrada que o Senhor nos colocou, Pai, é um caminho para nós desembocarmos naquilo que o Senhor tem reservado para nós. E Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida do meu irmão que está aqui nessa noite, que o Senhor possa abençoar a vida da minha irmã que está aqui nessa noite, dando força, Pai, dando discernimento, Pai, dando sabedoria, porque Deus, os olhos já foram descortinados, Pai, eles achavam que isso é prova, mas na verdade é um caminho, Senhor, um caminho para chegar do outro lado, aonde o Senhor prometeu, e eles vão chegar naquele lugar. Mas Pai querido, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, sustenta o meu irmão, sustenta a minha irmã, Pai, faz, Pai, com que naqueles momentos que eles não tenham mais força para se levantar, o Senhor os carregue pela destra, Pai, os coloque de pé novamente, relembrando que eles estão debaixo da tua promessa, Pai, que eles estão debaixo do teu direcionamento. Deus querido, contempla a vida do meu irmão, contempla a vida do meu irmão, Pai, da minha irmã, diante dessa situação que se apresenta, Pai. Deus querido, a tua promessa já está transcorrendo, Pai, tudo que o Senhor tem reservado já está caminhando. Então, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, abençoa o meu irmão durante essa caminhada, abençoa a minha irmã durante essa caminhada, que em nome de Jesus Cristo, Pai, ele jamais se esqueça, Pai, que foi o Senhor que o colocou nesse caminho, Pai, que é o Senhor que o tem guiado nesse caminho, que ele jamais se esqueça, Senhor, que a tua destra fiel é que o sustenta e é que o guarda. Mas Deus, é chegado o tempo de mudança, querendo ou não, Pai, é tempo de mudar, Pai, e não temos mais escolha, Senhor, não tem mais como ficarmos parados, Pai. Então, Deus, nós nos sujeitamos à tua vontade para que o Senhor cumpra o teu querer nas nossas vidas. Então, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nos sustenta nessa caminhada, nos sustenta nesse caminho, nos sustenta nessa verdade, nos sustenta pela essa vida, Senhor, que nós estamos vivendo, para que nós possamos encarar tudo isso como sendo uma oportunidade de fazermos algo novo, porque o Senhor está nos empurrando para algo, Pai. Ah, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço nessa noite, sustenta o meu irmão, sustenta a minha irmã, sustenta a família dele aqui representada por ele e por ela, Pai. Que Deus querido, que eles possam passar, Senhor, pelo caminho do milagre e chegar até o outro lado, Pai. Deus querido, o deserto é uma estrada que nós temos que caminhar e passar por ela, mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, dá um sinal durante essa semana para o meu irmão, dá um sinal durante essa semana para a minha irmã, porque Deus querido, ele está tão fraquinho, está tão desanimado, Pai, que precisa de um carinho teu, Pai, precisa de uma demonstração que o Senhor é Deus com ele. Então, Pai, em nome de Jesus, fala com ele, fala com ela através de um sinal que ela possa entender e que só o Senhor pode dar, Pai. Despede teu povo debaixo da tua presença, Pai.
Cobre-nos, Pai, com teu sangue. Livra-nos de todo mal, Pai. E nos dá uma semana de vitória debaixo da tua presença, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje e para sempre. E o povo mais feliz da terra diga... Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente, em nome de Jesus.